Olá, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos na Band, novo horário, 7 horas da manhã, sou o apóstolo Miguel Ângelo e eu quero lhe falar, durante toda esta semana, sobre as promessas de Deus. Este é um tema revigorante, é um tema que entusiasma, porque falar das promessas de Deus não é, com todo o respeito, falar sobre palpites humanos, suposições, pressupostos. Não estamos falando sobre isso. Isso gera insegurança. Quando alguém dá um palpite a respeito, olha, o médico disse que você tem um câncer. Olha, o palpite que eu te dou é que no Google, lá no Safari, nas pesquisas, diz isso, diz aquilo. Isso são palpites. São suposições. Isso são argumentos humanos que não têm nada a ver com as promessas de Deus. A Bíblia é recheada de promessas. Nós temos mais de 7.000 promessas que abrangem todas as áreas da vida. Mas eu queria que você acreditasse com substância, com verdade, com detalhes bíblicos, porque nós estamos falando de promessas na área da saúde, na área das emoções, na área do dinheiro, na área da família, na área empresarial. Isso não pode ser uma suposição ou pressuposição, nem muito menos um palpite. É a sua vida que está em jogo, é a sua família, é o seu futuro, é a sua eternidade. Então eu entendo o significado de estarmos aqui na televisão em nome do Senhor Jesus Cristo, pregando o Evangelho da Graça. Nós estamos tratando da vida presente e da eternidade. Então, o que nós precisamos hoje que você entenda? É que Deus não é homem para mentir, nem é filho do homem para prometer e não cumprir. Vamos ver como é que Paulo ensina a igreja gentílica, e no caso de Hebreus, na igreja que era de judeus convertidos à graça de Deus. Ele diz assim no capítulo 6, versículo 13: Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: Certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda a contenda. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, ele se interpôs com o juramento. Diz que quando Deus precisou de mostrar mais firmemente a imutabilidade do seu propósito, ele fez um juramento. Isto é maravilhoso, por quê? Porque nós vivemos numa sociedade onde muitos paradigmas têm sido quebrados. Promessas, às vezes, de governos, vamos fazer isto, vamos acontecer, não fizeram nada. Às vezes, instituições que vêm e fazem meia dúzia de promessas, palpites, e que depois acabam por não funcionar. A própria Constituição, você sabe, eu tenho ouvido algumas pessoas ligadas ao meio político dizendo: não, a nossa Constituição cidadã já está ultrapassada, temos que ter uma nova Constituição, tem coisas que já não servem mais, então tudo aquilo que foi jurado, aquela Constituição que foi apresentada, isso tudo passou. Temos agora novidades. E isto gera o quê? Insegurança nas pessoas. Então Deus, que é Deus, que só Ele é Deus, o Senhor Jesus Cristo, havia feito uma promessa a Abraão, dizendo: Abraão, você vai ser pai de muitas nações. E Abraão não tinha filhos. Então, diz que Deus jurou por si mesmo
que as pessoas fazem juramentos por alguém que é superior, mas não há ninguém superior a Deus. E Deus disse, eu vou certamente te abençoar e certamente eu vou te multiplicar. E diz que Abraão esperou com paciência até que a promessa se cumpriu. Este modus operandi da fé é uma coisa muito interessante, porque Deus tem um tempo e Deus tem um modo de agir. Deus não é palpiteiro, não são suposições. O que Ele diz é a única verdade. Ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Significa que quando Deus faz uma promessa, Ele cumpre. E disse que houve um momento que Ele queria mostrar aos seus eleitos a imutabilidade dos seus propósitos. Isso é maravilhoso. O Senhor, o soberano, aquele que é Rei de reis, Senhor de senhores, o cabeça, aquele que criou todas as coisas, que é o princípio, o fim, o alfa, o ômega, o príncipe da paz, é Rei de reis, é Senhor de senhores, é o Deus forte, é o Pai da eternidade. Ele olhou o homem e disse, gente, vocês têm alguma dificuldade de entender o que eu estou prometendo? E a galera deve ter dito, temos muita dificuldade de achar que tu podes tirar um câncer, tu podes remover um tumor, tu podes abrir uma compra de uma casa, tu podes trazer um marido de volta, tu podes trazer filhos à paz da família, tu podes fazer tudo. Vocês acreditam que eu posso? Sim, mas acreditamos, mas ajuda-nos na nossa falta de fé. Então Deus disse, para provar a imutabilidade dos seus propósitos, Ele se interpôs com um juramento. Ele disse, eu juro. Isto é tremendo. A profundidade desta palavra, do Deus soberano dizendo, eu juro, a mim me constrange o meu coração. A mim me deixa em exultação espiritual, de engrandecimento ao Rei, ao Senhor, ao soberano, dele dizer, gente, o que eu prometo é imutável, não ponha dúvida nisso, não deixe dúvida tomar conta do seu coração. E foi assim que Abraão procedeu. Paulo, quando escreve aos Romanos, ele explica, ele disse, Abraão, sem duvidar, sem vacilar na fé, sem permitir a incredulidade do coração, porque dúvida, vacilo e incredulidade são as coisas mais comuns no ser humano. Ele disse, sem vacilar, sem duvidar, sem deixar a incredulidade, ele dava glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Ele disse, eu creio que Ele é poderoso para cumprir o que prometeu. E tempos depois a sua esposa engravidou. E tempos depois ele teve um filho, Isaac. E aí vem a descendência patriarcal. Isso foi fruto de não vacilar. Foi fruto de não titubear. Foi fruto de não decidir por opiniões dos outros. Porque o ser humano gosta muito de decidir para ver o que o vizinho diz, o amigo diz, o outro diz. Eu decido pensando assim, o que a Bíblia diz? A Bíblia que está certa, é sagrada. Então Deus diz que Ele se interpôs com o juramento. E o alcance, a abrangência desta expressão é enorme. Veja, o Todo-Poderoso mostra num ato de humildade, porque eu reconheço desta forma, eu quero te mostrar que o que eu prometo é imutável e eu vou jurar. Agora veja o que ele diz a seguir. E Deus diz, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Diz duas coisas imutáveis, é impossível que Deus minta. Nisto nós temos alento e nós temos um refúgio. É impossível que Deus minta. Então, nós que vimos aí na história
da nossa política aí de alguns anos a esta data, tantas coisas que foram prometidas e não cumpridas, tantas mentiras, tantas situações que nós vivemos, que às vezes as pessoas se esquecem que lá no vértice da pirâmide há meia dúzia de pessoas, mas aqui embaixo há um povo. A base da pirâmide é muito grande, nós somos mais de 200 milhões de habitantes. E quantas pessoas têm sofrido gerações no Brasil que nunca desfrutaram de nenhum aspecto da riqueza deste Brasil. O pai foi empobrecido, o filho foi empobrecido, o neto foi empobrecido, não tiveram oportunidades sociais. Por quê? Porque muita coisa se promete e pouca coisa se cumpre. Porque os propósitos daqueles que muitas vezes teriam a obrigação de serem imutáveis, são mutáveis. E aí você diz, eu não acredito nisso que estão mentindo, eu não acredito. Mas no fim, nós andamos todos envolvidos numa grande teia mentirosa, anos e anos e anos e anos, e não se desfruta, não se vive a abundância, até hoje pelo menos, a abundância de um país com a dimensão e com a riqueza do nosso país. Porque meia dúzia dominam o resto do povo. Então nós temos entendido que os homens mentem, que as instituições mentem, que pessoas prometem e mentem, prometem e não cumprem. Eu acho, minha opinião pessoal, tanto isto é opinião pessoal, que o povo do Brasil haveria de estabelecer uma regra que quando alguém viesse governar a qualquer nível da federação, do estado, do município, apresentasse um projeto daquilo que iria fazer. E o não cumprimento de um percentual disso, a pessoa teria que abrir mão do seu cargo. Porque se você for trabalhar numa empresa e você é contratado para ser um pintor, uma hipótese, e você não conseguir pintar tantos metros quadrados por mês, você é despedido. Se você tem uma área de administração, se você não consegue administrar, o CEO, o superior, o diretor da empresa despede. Por quê? Porque não cumpriu o que havia assinado de contrato. Mas isto aqui não é verdade em muitas áreas. Então, o Senhor vem e diz, olha, o que eu prometo tem o meu juramento. Isso a mim, volto a dizer, me constrange, me enriquece, me dá uma relação de intimidade com Deus muito forte, porque eu dependo dessas promessas. Agora vem Deus e diz, olha, é impossível que Deus minta, pela imutabilidade dele. Eu vou ler este versículo outra vez, porque ele é muito forte. E assim, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio a fim de lançar mão da esperança proposta. Então isso dá alento. Nós estamos no refúgio. Nós temos verdadeiramente em Jesus Cristo a verdade, a vida. E ao saber que isto é tão verdade, tão irretocável, insufismável, e era isso que Deus queria deixar desde Abraão. Só olha, eu prometi, eu jurei, vou cumprir. Talvez você esteja lá do outro lado dizendo, apóstolo, eu estou doente, eu estou com uma enfermidade, eu tenho um problema de família, um problema de dinheiro. Deus tem a solução aqui dentro. Claro que o diabo trabalha 24 horas para que você não acredite na Bíblia. Para que se construam, brechas, para que haja brechas, para que a pessoa duvide, para que a pessoa ache que isto é um livro antiquado, como a Constituição é antiquada. Não, tem coisas que não servem. Aqui tudo serve, aqui não envelhece. A palavra de Deus é incorruptível. Então Deus disse que ele se interpôs com juramento. Deus é impossível que Deus minta. Meu amado, é impossível que Deus minta. Deus não é homem. Deus não prometeu na sua palavra e depois ele disse, infelizmente, você sabe como é, isto foi apenas um palpite. Aí eu dei um palpite. Se der, deu, se não der, não deu. Né?
Qual é o palpite que você tem para o jogo do futebol no domingo, né? Quem vai ganhar, tal? Aí, não, o Vasco vai ganhar 2-1. Isso é um palpite. Depois, se perder, é outra história. Não, nas coisas de Deus não existe isso aí. A minha vida é alicerçada há 45 anos. Senhores, eu tenho 66 anos de vida. Há 45 anos que eu tenho a minha vida pautada sobre as promessas de Deus. E não viveria de outra forma. E não deixaria a oportunidade para outra coisa qualquer ocupar o espaço do meu coração. Então Deus, na sua imutabilidade, fez juramentos. Isto é estranho para o homem, porque quantos maridos casam e fizeram juramento, quantas esposas fizeram juramento em cima do altar, gastaram uma fortuna para fazer o casamento, alugaram um salão no Copacabana Palace, chamaram os artistas principais, puseram bandas, gastaram 2 milhões para fazer um casamento, mas poucas são as pessoas que se preparam para o casamento. E às vezes a pessoa, um mês depois de toda aquela badalação, todos aqueles votos que foram feitos, dizendo, eu vou te amar, você vai ser o homem da minha vida, a mulher da minha vida. Às vezes 1 mês, 2, 3, 4, as pessoas já veem nas notícias, fulano de tal, casando, já se separaram. Porque os votos foram mutáveis, houve mutabilidade de votos. Com Deus não é assim. E eu queria lhe trazer este pensamento, e vou lhe trazer durante esta semana, porque nós precisamos de ter solidez e não insegurança. Nós não estamos baseando a nossa vida num vidrinho de óleo, num pedacinho de sal, num pedaço de madeira da cruz de Cristo. Né? Não, a nossa vida não é alicerçada sobre Moisés, sobre um pacto inferior, uma aliança que tinha defeito, que nunca salvou ninguém. Moisés até aponta o pecado, mas não tem capacidade para transformar o pecador. Foi preciso então, disse Paulo, constituir um novo pacto de melhores e superiores promessas, que é a graça de Deus, que não aponta o pecado, ele regenera, ele reconcilia o homem. E esta reconciliação não é um fato que você ganha hoje e perde amanhã. Deus é imutável. O que Deus diz, eu salvo uma vez, salvo para sempre. Eu perdoo, perdoado uma vez, perdoado para sempre. Eu reconciliei, reconciliado para sempre. Eu ungi, ungido para sempre. Então, eu gosto muito dessas expressões e gosto muito de ver nas entrelinhas, porque isto passa batido na maioria das vezes quando se lê a Bíblia correndo para marcar versículos para dizer eu li a Bíblia toda. Mas ele diz, é impossível. Eu gosto dessa expressão. Mediante 2 coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio a fim de lançar a mão da esperança proposta. Então há uma esperança. Quando o Senhor tiver a humildade de acreditar na palavra e de se jogar em cima da palavra, de se agarrar à palavra, confessar a palavra, anunciar a palavra, você tem esperança. Você estará num refúgio. Você não andarás a palpadelas. Você tem um caminho. Um caminho para andar nesta vida e na eternidade. Não é um palpite dizer, quem sabe até aqui nos ajudou o Senhor, como dizem muitos judaizantes. Não, até aqui me ajudou o Senhor. Daqui para frente, não sabemos. Parece que daqui para frente Deus vai mentir. Parece que a imutabilidade dos planos de Deus pode ser mutável. Parece que aquilo que Jesus disse, que das mãos dele ninguém arrebata, que de repente pode ser arrebatado, como se Deus mentisse. E Deus não mente. Deus dá esperança. E essa esperança eu quero deixar patente no teu coração, porque há pessoas me assistindo nesta terça-feira, meu irmão, que à luz da medicina, aos olhos da medicina, não há mais como. Sabe aquele momento do paliativo, do tratamento paliativo,
em que a pessoa diz, não, agora vamos tentar dar os últimos tempos, pelo menos com um pouco mais de dignidade da pessoa. Ouça, Deus é imutável. Deus pode hoje cumprir a palavra na sua vida. Deus pode hoje arrancar esse tumor, esse câncer, esse Alzheimer, esse Parkinson, essa artrose degenerativa que torceu os teus dedos, os teus ossos. Ela é amiotrófica, então você vai começando a perder a força para respirar, os órgãos vão sendo atrofiados. Deus é o Deus do impossível, amado. Essa causa na justiça, esse investimento que você fez numa relação, onde você deu a sua vida por uma relação e agora você viu tudo ir pelo ralo abaixo, desculpa a expressão acadêmica, claro, com todo o respeito. Então, é possível que Deus traga de volta, é possível que Deus reconstrua, é possível que Deus cure, é possível que o milagre aconteça? Sim, é possível. Porque Deus não mente. Porque Ele jurou. Ele disse a Abraão, eu juro que você vai ser pai. Senhor, mas eu já tenho 75 anos. Eu já passei pela andropausa. A patroa já passou pela menopausa. Mas você vai ser pai. Mas como é possível? Humanamente, certamente, Abraão, se fosse hoje, ele entrava no Google e ia lá. O que pode um homem com as gametas de 75 anos? Ah, isso é problemático, não vai dar, é melhor esquecer. Bota um óvulo, não sei de quê. Deus disse, não, é com você que eu vou fazer ser pai. É com você, Sara, que você vai ser mãe. Daqui a um ano você vai ter um filho. E Sara riu. Como eu vou ser mãe? E o anjo disse, que era o próprio Senhor, você está rindo. Ele diz, não, está, sim senhora, você não está acreditando no que eu estou dizendo. Um ano depois, ela tinha um garoto nas mãos, Isaac, o filho do sorriso. Você sabe que hoje mesmo, você pode receber um diagnóstico de cura. Hoje mesmo, você pode receber uma vitória na justiça. Hoje mesmo você pode receber um telefonema de reconciliação. É Deus que está agindo nos bastidores, amado. Deus está agindo. Quando você tem fé, quando você acredita, quando você se envolve, amado, a sua fé chama à existência coisas que não existem. E Deus, que trata coisas que não são como se já fossem, honra a sua palavra. O mais importante para terminar é a honra que Deus dá à sua palavra. Ele diz, a minha palavra não volta vazia. Você recebe isso? Então receba um milagre em sua vida. Receba aí o milagre. Eu recebo o milagre, eu recebo a solução, eu recebo a porta de Deus, eu recebo que o impossível na minha vida é possível para Deus. Creia nisso. Creia nisso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Hoje é terça-feira. Agora, se você me assiste na Bandeirantes, 10 horas da manhã, nós vamos ter a escola bíblica na igreja com o bispo Daniel. Amanhã à noite, 7h30 da noite, a noite apostólica. Eu sempre estou, porque como eu preparo as mensagens com alguns dias de antecedência, eu sei no meu espírito o que é que Deus vai revelar, o que é que Deus vai falar, a forma dele agir já está no plano que ele me passou e que eu, como porta-voz dele, já tenho uma ideia. Claro que não tenho na plenitude, seria ousadia demais, mas eu tenho uma ideia do que Deus vai fazer. E nesta quarta-feira, o Senhor vai remover, amado, montanhas da tua vida. Deus vai remover aquela pedra do obstáculo que não te deixa caminhar. Deus vai remover tudo que é criado de brecha pelo inimigo, que trabalha 24 horas contra o povo de Deus, contra a Bíblia, contra tudo e contra todos, porque ele é o inimigo das nossas almas. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, que ele sendo a nosso favor, não importa quem é contra ou quem for contra, a vitória está do nosso lado. Amém? Venha estar conosco. Rua Maricá, 320, no bairro de Jacarepaguá, Campinho. Esta rua é paralela a Cândido Benício, próximo BRT da Pinto Teles e da 28DP. Quarta-feira será marcante, amanhã à noite, 7h30 da noite. Venha com a sua família,
Abra um espaço para Deus. Você não vai viver nesta terra o resto da vida, mais 500 anos. Não perca a sua vida. Deus tem algo para você, em nome de Jesus. Amém? O telefone é 30 17 90 90. Deixe-me fazer-lhe um apelo e um convite. Ajude-me a manter este programa no ar. Aqui de forma local, com a Bandeirantes, de forma internacional, com a TBN, pelas mídias sociais, nós temos um investimento alto para levarmos Jesus. E você pode ser parte disso. Você vai colher com muita abundância, que a terra fértil desta igreja é fértil mesmo, é fertilíssima. Semeou, você colhe. A 30, a 60 e a 100 por 1 da semente. Amém? Eu volto amanhã, com alegria. Obrigado à minha equipe de televisão, obrigado ao povo da Igreja Cristo Vive. Meu abraço ao Renato e à Cláudia, da Zinzane. Zinzane é uma bênção de Deus neste país. Obrigado, Renato, obrigado, Cláudia, por vocês serem colunas da evangelização do Brasil e do mundo. Graça e paz. Um abraço a todos em nome de Jesus. Meu nome pessoal, Apóstolo Milano, minha amada esposa Bispo Roxana e todo o governo da Cristo Vive. Graça e paz.